Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A Casa da Morte. Era uma vez uma casa sombria e abandonada, conhecida como a Casa da Morte. Localizada em uma pequena cidade, a construção despertava medo e fascínio em todos que passavam por ela. Contos macabros e lendas assustadoras cercavam essa misteriosa residência, alimentando a imaginação das pessoas. Dizia-se que a casa era habitada por espíritos malignos e que uma presença sombria assombrava seus corredores escuros. A fachada decadente era coberta de eras e suas janelas quebradas davam a sensação de olhos vazios, observando atentamente todos que se aproximavam. As árvores ao redor pareciam se contorcer como seres vivos, formando sombras sinistras que dançavam ao vento. A história da Casa da Morte remontava décadas atrás, quando uma família havia se mudado para lá em busca de um novo começo. No entanto, eventos terríveis começaram a ocorrer logo após a chegada deles. No meio da noite, sussurros ininteligíveis ecoavam pelos corredores, móveis se moviam misteriosamente e objetos desapareciam sem deixar vestígios. Os moradores da cidade, aterrorizados com o que se passava dentro da Casa da Morte, evitavam passar por perto. No entanto, algumas pessoas curiosas se aventuraram a entrar, desafiando os horrores que aguardavam dentro de suas paredes decrépitas. Diziam que quem ousasse entrar jamais sairia ileso. Uma dessas pessoas era um jovem corajoso chamado David. Fascinado pelo desconhecido e obcecado em desvendar mistérios, ele decidiu explorar a Casa da Morte. Com uma lanterna tremeluzente e o coração acelerado, ele adentrou a escuridão da casa sinistra. Cada passo que David dava ecoava pelos corredores silenciosos, enchendo o ambiente de tensão. As sombras dançavam ao seu redor, e os ruídos perturbadores se intensificavam. O cheiro de mofo e decadência invadia suas narinas, quase sufocando-o. Enquanto caminhava, David sentia uma presença sombria observando-o, como se estivesse sendo seguido por olhos invisíveis. Os retratos nas paredes pareciam ganhar vida, os rostos distorcidos se contorciam em expressões de dor e angústia. De repente, uma porta rangeu sinistramente à sua frente. David, tomado pela curiosidade, adentrou o aposento sombrio. Lá, encontrou um antigo diário, escrito pelo último morador da casa. O diário continha relatos de horrores inimagináveis, experiências terríveis que a família havia enfrentado antes de desaparecer misteriosamente. Enquanto David folheava as páginas amareladas do diário, uma presença maligna envolveu-o. O ar ficou pesado e as sombras se contorceram, formando figuras grotescas que o cercavam. O jovem lutou para escapar, mas parecia preso em um pesadelo sem fim. A presença sombria parecia se alimentar do medo de David, envolvendo-o em uma névoa negra que o impedia de se mover ou gritar por socorro. As sombras dançavam ao seu redor, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. Sussurros maliciosos preenchiam seus ouvidos, ecoando palavras incompreensíveis, mas cheias de intenções malévolas. David sentia seu corpo enfraquecer e sua mente se encher de pensamentos sombrios, como se a casa estivesse sugando sua energia vital. Enquanto lutava contra as forças sinistras que o aprisionavam, David notou um brilho fraco vindo de uma janela no final do corredor. Com um último esforço de vontade, ele se arrastou na direção da luz. A cada passo, a presença maligna o puxava de volta, tentando arrastá-lo para a escuridão.
Quando finalmente alcançou a janela, David agarrou-se a ela com todas as suas forças. A luz fraca iluminava seu rosto enquanto ele lutava para se libertar do domínio da Casa da Morte. Com um grito de determinação, ele conseguiu se soltar e escapar para a noite. Ofegante com o coração disparado, David se afastou da casa macabra, jurando nunca mais voltar. Ele percebeu que a Casa da Morte era um lugar amaldiçoado, onde as almas atormentadas encontravam um eterno sofrimento. Aqueles que se aventuravam em suas profundezas eram consumidos pela escuridão e condenados a vagar para sempre como espectros malignos. David carregaria as cicatrizes de sua experiência assombrosa para o resto de sua vida. Ele alertaria todos os que encontrasse sobre os horrores que a Casa da Morte abrigava, garantindo que ninguém mais fosse atraído pela curiosidade mortal que havia o levado até lá. E assim, a Casa da Morte permaneceria como uma lembrança sombria na memória daquela cidade, um lembrete de que nem tudo que é desconhecido deve ser explorado, pois há lugares onde a morte reina e o terror é eterno. Apesar de David ter escapado com vida da Casa da Morte, algo dentro dele havia mudado. As lembranças assustadoras daquela noite continuavam a assombrá-lo, invadindo seus sonhos e perturbando sua paz. Ele se tornou obcecado em desvendar os segredos da casa e encontrar respostas para os mistérios que ela guardava. David mergulhou em pesquisas e investigações, vasculhando arquivos antigos e conversando com moradores mais antigos da cidade. À medida que descobria mais sobre a história sombria da casa, percebia que não era apenas um local amaldiçoado, mas também um portal para o reino dos mortos. Decidido a encerrar o ciclo de terror, David reuniu um grupo de especialistas em fenômenos paranormais. Juntos, eles voltaram à Casa da Morte, equipados com instrumentos de detecção de atividades sobrenaturais e a determinação de enfrentar as forças malignas que ali habitavam. À medida que adentravam os corredores sombrios, os sussurros e gemidos ecoavam ao seu redor. Sombras se moviam, manifestando-se em formas fantasmagóricas e ameaçadoras. A temperatura caía rapidamente, causando arrepios e calafrios dos intrépidos exploradores. David liderava a equipe com coragem e determinação, guiando-os por caminhos tortuosos. Cada passo era uma batalha contra a escuridão, mas eles persistiam, movidos pelo desejo de libertar a Casa da Morte de sua terrível influência. Enquanto investigavam os cômodos sombrios, encontraram um aposento secreto, oculto atrás de uma parede falsa. Ali, descobriram artefatos antigos e documentos macabros, revelando rituais sombrios realizados pelos antigos moradores da casa. Parecia que a família que lá habitou havia se entregado à adoração de entidades sinistras, invocando forças que não podiam controlar. À medida que a equipe se aprofundava na investigação, a presença maligna parecia crescer em intensidade. Os ataques dos espíritos se intensificaram, empurrando-os para o limite da resistência. Porém, eles não desistiram. Finalmente, David encontrou um livro antigo, um grimório, que continha instruções para um ritual de exorcismo. Com a esperança de que essa fosse a chave para banir o mal que assolava a Casa da Morte, ele reuniu seus companheiros para realizar o ritual. No coração da noite, em um círculo de proteção traçado com símbolos sagrados, eles começaram a recitar as palavras ancestrais, clamando por luz e paz. As sombras ao redor se contorceram, rugindo de raiva, mas a determinação do grupo era inquebrável. À medida que o ritual se desenrolava, uma luz brilhante começou a emanar do centro do círculo. O mal foi confrontado pela força unida dos investigadores, e as paredes da Casa da Morte tremeram,
como se o próprio local rejeitasse sua presença maligna. No ápice do ritual, quando parecia que a vitória estava próxima, algo deu terrivelmente errado. As paredes da Casa da Morte começaram a se contorcer e a se abrir, revelando um abismo negro e sem fim. Um vento gélido soprou, arrancando gritos de terror dos investigadores. Um poderoso demônio emergiu do abismo, com olhos brilhantes e uma aura de trevas insuportável. Ele lançou-se sobre o grupo, envolvendo-os em sua sombra sombria. Um a um, os investigadores foram subjugados pela presença maligna, perdendo a consciência enquanto suas almas eram consumidas. David lutou desesperadamente, mas foi dominado pelo demônio. Sua mente foi invadida por visões aterrorizantes, sua essência sendo corroída pela escuridão. Ele foi condenado a vagar como um espectro amaldiçoado, aprisionado na Casa da Morte para toda a eternidade. A Casa da Morte permaneceu como um farol de horror, atraindo pessoas curiosas que desapareciam sem deixar vestígios. O mal que habitava a casa se fortaleceu com os espíritos aprisionados, e com o passar do tempo, se espalhou pela cidade vizinha, espalhando uma onda de desespero e sofrimento. A história da Casa da Morte se tornou um conto de terror, contado em sussurros sombrios durante as noites mais escuras. Os moradores da cidade aprenderam a evitar o local a todo custo, temendo o destino trágico que aguardava aqueles que se aventuravam em seus corredores malditos. E assim, a Casa da Morte se tornou um símbolo do mal absoluto, uma força que jamais seria domada ou banida. Ela permaneceu, assombrada e condenada, clamando por mais vítimas em uma dança eterna de terror e desespero. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.